Em nosso módulo 8 do curso de Hidrologia, nós vamos continuar, né, falando sobre probabilidade de período de retorno. E aí, lembrando do exercício proposto da aula passada, que era encontrar a chuva máxima de 24 horas, utilizando dados históricos de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, para períodos de retorno aí de 14, 13, 12, né? Então, usando esses dados, então vocês fariam aí, né, os períodos de retorno, né, de vários anos, vários períodos de retornos diferentes para descobrir qual é a chuva com esse respectivo período, né, de retorno de então voltar a acontecer. Isso foi então utilizando os dados históricos da Fundação Chapadão que eu disponibilizei para vocês, né, através do planilha de Excel. E aí, então, eu estou dando um exemplo aqui. Esse exemplo não está atualizado, porque a ideia é que vocês me mandem atualizados os dados, né? Mas utilizando, então, parte dos dados, né, da região de Chapadão do Sul. Então, a gente vê aqui que no ano de 2005, a chuva máxima no ano inteiro, né? A ideia do exercício é essa. No ano inteiro, qual foi o dia do ano que choveu mais? Qual foi o valor de chuva naquele dia, ou seja, em 24 horas que obteve a chuva máxima, né? Em 2005 foi 115, em 2006 127, em 2007 150. Aí nós temos anos de menos, ó, de chuvas menos intensas, né? As maiores chuvas diárias do ano foi 85, 77. Aí voltamos a ter 110 em 2010, depois 85, 73, 89. Aparentemente, nós temos uma redução, né? Nós estamos diminuindo a intensidade de chuva na região. Agora, é claro que isso nós precisamos de um período maior de dados para poder afirmar que está havendo ou não uma mudança no regime de chuvas, né? A intensidade, para nós, é bom que ela diminua, né? Que as chuvas fiquem mais distribuídas e menos intensas, porque chuva intensa geralmente é temporal, é acompanhado de ventania, acompanhado de granizo, né? De uma série de problemas. E vamos aqui, ó, 2007, 150 milímetros num período de 24 horas, com certeza isso trouxe estragos na região, nas lavouras, nas pontes, até nas cidades, né? Porque é muita água num período curto de tempo. Então, bom, o que nós aprendemos então é que ao pegarmos aqui uma série histórica, nesse caso de 2005 até 2018, então são aqui 10, 11, 12, 13, 14 anos, não é? Então nós ordenamos, né, de maneira decrescente. Então, a partir do momento que nós ordenamos aqui, não importa mais saber o ano em que ocorreu aquela chuva máxima, que nós queremos saber de probabilidade. Nesses 14 anos, quantas vezes um evento maior que 100 milímetros em 24 horas ocorreu, por exemplo? Quantas vezes um evento de chuva maior que 100 milímetros ocorreu? Olha como que fica fácil quando a gente ordena. Não preciso mais ficar procurando aqui, né, os valores acima de 100. Eles estão ordenados. Então vejam, uma, duas, três, quatro, cinco. 5 vezes, ou seja, em 5 anos desses 14 do histórico, nós tivemos chuvas acima de 100 milímetros. É isso que nós vamos buscar então com essa tabela, né? Com essa forma aqui de ordenar os dados para determinar a probabilidade. Então nós colocamos um número de ordem, que nada mais é de 1 a 14, os 14 anos de observação, né? E transformamos isso em probabilidade, como vimos na aula passada. Qual que é a probabilidade de ocorrer uma chuva de 150 milímetros ou maior que ela? 7%, né? 0,07 vezes 100 sobre 100, 7 sobre 100. 7 sobre 100 nada mais é do que 7%. 7%, né? Enfim, então nós vamos fazendo, ó, veja que chuvas acima de 105 milímetros num período de 24 horas tem 33% de probabilidade de ocorrer. Ou seja, nesses 14 anos não ocorreu 5 vezes? 33%, tá? É isso que significa. Então, aqui, ó, chuvas de 71 milímetros ou mais, tem 93% de probabilidade. Por quê? Ora, todos os outros anos choveram volumes maiores em 24 horas, né? Bom, então nós já detalhamos esse exercício na aula passada, né? E aqui temos o período de retorno, que significa o período em anos que o evento pode voltar a ocorrer.
E isso é importante para nós determinarmos, então, as dimensões das nossas obras hidráulicas, tá? Então, o foco da aula de hoje é, pegando o exercício que vocês fizeram da aula passada, né? Então, eu coloquei aqui alguns períodos de retorno, né? Só como exemplo, quero que vocês façam aí para todo o histórico, né? Com os dados que eu enviei no Excel. Mas, basicamente, nós queremos saber aqui, ó, período de retorno versus obras hidráulicas. Isso significa, gente, que se eu faço uma obra hidráulica, supondo, para um período de retorno de 7 anos, a chance de haver uma chuva que venha a romper essa minha obra, supondo que são terraços, é uma vez a cada 7 anos, duas vezes a cada 14 anos, 3 vezes a cada 21 anos. Isso está relacionado a uma probabilidade. Agora, se eu faço aqui, veja, para 14 anos de período de retorno, então vai ser uma vez a cada 24, a cada 14 anos, 2 vezes a cada 28 anos. Então, é claro que uma obra, para suportar tanto tempo assim sem ter que ser reformada, refeita, né, ela terá dimensões maiores. Então, é disso que nós vamos falar um pouco aqui, sobre o período de retorno ideal. Como que eu descubro, então, qual que é o período de retorno ideal? Bom, isso falando num contexto geral de obras hidráulicas, tá? Tanto na área de ciências agrárias como civil, enfim. Então, falando de hidrologia de uma maneira geral, nós temos então o T, que é o período de retorno, e os custos. Quanto maior o período de retorno, ou seja, quanto maior o espaço que eu quero em que a minha obra suporte esse tempo sem necessidade de ser refeita, né? Então, maior o custo, né? Ou seja, a obra terá dimensões maiores. A ponte será mais alta, o bueiro será maior, o terraço terá uma caixa, né? A calha do terraço onde armazena água será maior para suportar chuvas maiores. Então, com isso, dentro de um histórico de chuvas, eu tenho mais tempo que essa obra suportará, até vir uma chuva ainda mais intensa. E tudo isso está dentro da probabilidade em função dos nossos dados históricos. Lembrando que na hidrologia recomenda-se pelo menos 35 anos de observação. Acontece que nem sempre nós temos esses históricos, principalmente em regiões mais novas, né? Cidades mais novas, municípios mais novos do país. Bom, então, quando a gente rebate na curva, né, essa curva é construída por dados do eixo x e y, nesse caso, eixo x período de retorno e eixo y custos. Então, supondo, aí só um exemplo, né, que nós tivéssemos um período de retorno de 15 anos, teremos um determinado custo. E se nós tivéssemos uma obra de apenas 2 anos, o custo da obra seria menor. O que é esse custo da obra? As dimensões. Quanto mais alto for um terraço, quanto maior for a calha interna de um terraço, maior o custo para construí-lo, né? Se você for construir com um terraceador, por exemplo, com um trator, vai ser o maior número de vezes que você passa com o trator para ir erguendo, para ir levantando esse terraço. Com isso, isso gera custo, tempo operacional, diesel, né, consumo de combustível e assim vai. E em obras civis, maior a dimensão da obra para suportar maiores chuvas, também maiores os custos, né? Bom, então aqui eu estou dando um exemplo em 15 anos dos nossos dados aqui que eu usei agora como exemplo. Em 15 anos, a maior chuva foi de 150 milímetros. Então, quantas vezes ocorreu em 15 anos? Apenas uma vez. Então, eu posso dizer, dentro desse histórico de dados, dentro dessa probabilidade, que a chance de um evento de chuva de 150 milímetros ocorrer ou ser superado é uma vez a cada 15 anos. Isso é o que o nosso histórico de dados nos traz, né? Então, tá aí. E ali, com 2 anos, pegando os nossos dados, com 2 anos de período de retorno, teríamos uma chuva de 85 milímetros. Então, estão entendendo que quanto maior o período de retorno que eu quero para uma obra, maior tem que ser a dimensão, porque ela tem que suportar uma chuva intensa maior, né? Para 15 anos, no nosso histórico de dados, ocorre 150 milímetros dentro desses 15 anos. Agora, e chuvas de 85 milímetros? Essas ocorrem a cada 2 anos. Se eu fizer uma obra que suporte apenas 85 milímetros em 24 horas, a chance de eu ter que refazer essa obra, reconstruir, é uma vez a cada 2 anos, imaginem.
a cada 2 anos, eu tenho que reconstruir, porque vai ter uma chuva que vai superar esse valor e vai vir a romper essa minha obra. Bom, então as dimensões da obra estão relacionadas a essa capacidade que a obra tem de receber essa chuva intensa, que está relacionada a um determinado período de retorno. E aí, quando eu coloco essa linha vermelha, essa linha aqui está relacionada com o custo de reconstrução, tá? Então, vejam, quanto maior o período de retorno, né, quanto maior, ou seja, maior o espaço em que essa intensidade de chuva volte a ocorrer, menor o custo da construção, não é? Então, a linha não vem caindo. Quanto mais tempo eu fico do intervalo de ocorrer esse evento, menor o custo de reconstrução. Eu não preciso reconstruir se eu fiz a obra com custo elevado para suportar uma chuva intensa de 150 milímetros, então a reconstrução, o custo cai, né? O custo é praticamente zero. Se eu nunca tiver que reconstruir, o custo da reconstrução será zero, mas o custo da construção, com certeza, foi altíssimo, porque eu fiz com grandes proporções para suportar esses períodos maiores, ou seja, essas intensidades de chuva maiores, né? Então é isso que significa, e assim nós obtemos aqui, como que eu vou saber qual é o período de retorno ideal então, né? Porque eu posso superdimensionar minha obra, então eu inviabilizo a obra, ou ainda posso ter muitos custos com reconstrução. Então qual que é o período de retorno ideal? O período de retorno ideal é onde essas curvas se cruzam, tá? Eu nem devo superdimensionar demais a obra e nem devo também ter que reconstruir com tanta frequência assim. Então, para nós chegarmos a um tempo de retorno, um período de retorno ideal, levando em conta do ponto de vista da viabilidade econômica, né, dessa construção da obra, então é onde essas curvas se cruzam, tá? Bom, então o período de retorno a ser utilizado, né, faltou um R aí, desculpem, período de retorno a ser utilizado nos cálculos do projeto de uma obra será diferente para cada tipo de obra, bem como de sua localização. Tem regiões que tem, por característica daquela região, tem chuvas intensas maiores, não é? Então, localização devendo se considerar os custos, né, das obras, então tem que considerar o custo para chegar à dimensão dela, os prejuízos finais, caso essa obra venha a se romper, qual é o prejuízo final? Então tivemos aí alguns anos atrás o rompimento de barragens de rejeito no Brasil, né? E os prejuízos finais são incalculáveis porque envolvem vidas, né? Então parece engraçado, mas o bom senso ele também é um fator que entra, tá? Nessa questão do período de retorno ideal. A responsabilidade técnica do engenheiro que está trabalhando não é apenas questão financeira que está envolvida. Então, o engenheiro ele tem que ter a sensibilidade, ou seja, o bom senso, sim, de entender onde que essa obra está localizada. Supondo, eu tenho uma barragem que abaixo dela, a jusante dela, não tem cidades, não tem moradias. Eu posso, então, diminuir um pouco o período de retorno, né? Trabalhar com uma probabilidade maior de que possa ocorrer algum dano a essa barragem. Mas e a questão ambiental? Como que fica? Mas e a questão, então, se eu tiver vidas ali naquela região? Tudo isso, gente, então, entra na consideração de qual é o período de retorno, tá? Ainda nisso, eu quero dar um exemplo. Terraços. Então, os terraços que nós colocamos aí nas áreas agrícolas, na sistematização, no manejo de solos, né? E aí é recomendado de 3 a 5 anos, tá? Não significa que ele vai se romper a cada 3 ou 5 anos, né? Significa que isso tem uma determinada probabilidade de que naquela região, estudando as chuvas daquela região, nós temos que chuvas maiores, intensidades de chuvas que vão gerar um volume de água maior do que esse terraço foi construído, elas estão dentro de um período de retorno de voltar a ocorrer de 3 a 5 anos. Então você tem uma probabilidade grande de ter que reconstruir ou reformar esse terraço de 3 a 5 anos. Tá? Então é aceitável de 3 a 5 anos, até porque
são obras que não envolvem vidas, né? Se um terraço se rompe, você vai ter prejuízos? Sim, né? Você vai ter erosão na área, você vai ter uma série de problemas, carreamento da parte fértil do teu solo, né, naquela região, mas não envolve vidas. Então é aceitável. Aí é claro que existem as normas técnicas que têm que ser observadas para cada estado, para cada região, mas basicamente é só um exemplo aqui para vocês, né, que é de 3 a 5 anos para terraço, já para bueiros e pontes de 10 anos. Então, de vez em quando a gente vê alguma ponte caindo por aí, né? É aceitável 10 anos de período de retorno, não necessariamente para que essa ponte caia, mas que talvez tenha que ser feita uma reconstrução em função de uma reforma, em função de uma fiscalização que tem nessa ponte e que venha a encontrar danos à estrutura devido a essas chuvas que vão forçando a estrutura dessa ponte. Então tem que ter a fiscalização, né? Mas basicamente a reconstrução não está relacionada com o rompimento da ponte ou do bueiro, tá? Está relacionada então com a reconstrução de manutenção, obras de manutenção, né? Então, dentro dessa observação que eu fiz, é aceitável 10 anos. Mas vejam, já começa a envolver maiores perigos envolvendo vidas, né? E se está passando alguém ali no momento em que essa ponte se rompe, não é? Bom, e pequenas barragens? Pequenas barragens, barragens de terra, fala-se de 100 anos. Então você precisa de uma reconstrução a cada 100 anos. Novamente, não quer dizer que você vai deixar essa obra romper uma vez a cada 100 anos, né? Porque e aí os prejuízos finais, e aí a questão ambiental, enfim, né? Talvez até pessoas que morem a jusante dessa barragem possam ter algum problema em suas casas e tudo mais com alagamentos, né? Então aqui nós não estamos falando necessariamente de rompimento, tá? Que fique bem claro isso. O ideal, né, é que você tenha então a fiscalização exatamente para evitar rompimentos. Mas você então está trabalhando dentro de uma probabilidade de que, se houver a necessidade de uma reforma, de uma obra de reconstrução, será uma vez a cada 100 anos, certo? Bom, e aqui uma brincadeira que eu faço para vocês. E a Itaipu, né? A Itaipu binacional, a Itaipu que é responsável aí, salvo engano, por mais de 60% da energia elétrica consumida no Brasil, né? Enfim, e a Itaipu? Quanto será que seria um número de anos do período de retorno? 1000 anos? Imagina se a Itaipu se rompe, os danos ambientais ou vidas, né? Porque o lago é muito grande, inundaria os países a jusante da Itaipu, né? Então, gente, a Itaipu é outra metodologia. Quando são obras que envolvem essa complexidade, esse custo, imagina uma represa daquela se romper, o custo de reconstrução e os custos ambientais incalculados e as vidas, né? Então, já é outra metodologia, tá? Não é nem dentro do período de retorno que se encaixa a metodologia de uma represa como a Itaipu, do Lago de Itaipu, tá? Então, são coeficientes de segurança aí muito maiores, é claro, porque lá não pode se romper jamais, não é? Então, você constrói, é claro, com um coeficiente de segurança muito maior. O que é coeficiente de segurança? A sobra. Nós vamos ver aqui um exemplo nos terraços. Geralmente, você calcula o terraço para suportar, então, essa intensidade de chuva e depois coloca uma folga, tá? Uma pequena folga, geralmente muitos softwares aí recomendam 10 centímetros, tá? Em barragens você tem a tal da borda livre, né? Ela é calculada para encher até um determinado limite, dentro dessas intensidades de chuva, dentro do estudo da bacia hidrográfica, né? Que vai acumular uma vazão ali de cheia, uma vazão de pico, e aí então você ainda tem uma borda livre, geralmente de 50 centímetros para pequenas barragens, tá? Então imagina a borda livre da Itaipu, né? Com certeza é muito mais que 50 centímetros, concordam? Né? Nós estamos lá na jusante de um dos rios
que drena aí um grande território brasileiro, no estado de São Paulo inteiro, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, metade do Mato Grosso do Sul. Isso se faz a bacia hidrográfica do Paraná, que toda a água que chove ali escoa ao longo do tempo para os rios e acabam se findando ali, né, na drenagem do Rio Paraná, ok? Bom, então ainda falando aí do período de retorno ideal, nós vamos fazer alguns exemplos aqui sobre terraços, e para isso eu vou passar um vídeo aqui rápido para vocês, só para a gente ter uma noção de como que são os terraços são planejados, né? Esse vídeo que eu vou passar para vocês, então, é um vídeo que foi produzido pela Embrapa, tá? A Embrapa fez esse vídeo, é claro que é uma metodologia muito simplificada, tá, gente? Que fique bem claro aqui sobre como realizar terraceamento ou vulgo curva de nível, né? Mas na verdade, lembrem, curva de nível é o contorno do terreno que representa o nível dele, e os terraços, quando feitos em nível, eles são então acompanhando as curvas de nível, lógico, né? Por isso que muitas pessoas chamam de curva de nível, mas curva de nível é a delimitação do nível do terreno, é aquela linha imaginária que a gente faz a topografia, e o terraço, então, que é a elevação do solo. Aí nós temos base estreita, base larga, todos são terraços, não são curvas, né? Bom, esse então é uma metodologia aí que foi feita, esse vídeo, para pequenos produtores, pessoas que têm menor conhecimento técnico. Então ele acaba negligenciando alguns fatores, né? Para ser simples, para ser mais fácil de realizar, porque alguma intervenção, algum manejo de solo é melhor do que nenhum, né? Então, para facilitar o acesso a essa informação, a que os pequenos produtores principalmente, ou aqueles produtores que têm pouco conhecimento técnico, façam alguma intervenção para conservação do solo, então foi feito esse vídeo. Vou passar ele aqui para vocês. Terraceamento com arado. O terraceamento é uma técnica muito usada para evitar a erosão do solo, reter a água no terreno, manter sempre a sua terra fértil e produtiva. Nesta animação, a Embrapa vai mostrar para você uma técnica simples para cuidar da sua terra, mesmo que ela tenha apenas 1% de declividade. Acredite e coloque em prática. O terraceamento traz muitos benefícios para a sua propriedade, produção, pastagem, animais e principalmente para a sua renda. Você vai precisar dos seguintes materiais e equipamentos: uma trena de 30 metros, piquetes de madeira para cada 15 metros, uma mangueira de pedreiro de 35 metros, um trator de 75 cavalos e um arado de 3 discos. O preparo do terraço será apresentado em 5 passos. Primeiro passo: definição da textura do solo. Para definir a textura do solo é muito simples. Você pega 5 amostras do solo na camada de 0 a 20 centímetros, coloca num balde, mistura a terra, pega um punhado, molha com água sem encharcar, depois mistura e amassa até fazer um cordão de aproximadamente 1 centímetro de espessura. Agora, curve o cordão em formato de ferradura. Caso o cordão de terra se quebre ao curvá-lo, o solo é arenoso. Mas se o cordão não quebrar, o solo é argiloso. Isso é importante para definir a distância entre os terraços, que será apresentada no terceiro passo. Segundo passo: definição da declividade. Pegue um piquete e finque na parte mais alta do terreno. Meça 30 metros no sentido morro abaixo e finque o segundo piquete. Encha a mangueira de pedreiro com água. Vá com uma ponta da mangueira para o piquete de cima e com a outra ponta da mangueira para o piquete de baixo. Meça a distância de onde se encontra a extremidade da água na mangueira até a superfície do solo nos 2 piquetes. Para calcular a declividade é simples. Subtraia o valor encontrado no piquete abaixo, por exemplo, 1,5 metro, pelo valor encontrado no piquete acima, que é de 0,3 metro. O resultado é, portanto, nesse exemplo, 1,2 metro. Pegue o valor da subtração, 1,2 metro, multiplique por 100 e divida por 30,
que é a distância entre os dois piquetes. Pronto! Você achou a declividade deste ponto do terreno, que é de 4%. 4 metros em 100 metros, ou seja, 4%. Se houver mudança na declividade do terreno, repita o procedimento. Terceiro passo: definição da distância entre os terraços. Vamos pegar o valor da declividade do passo anterior, que é de 4%, e veja na tabela. Se o solo for arenoso, o espaçamento entre os terraços será de 21,1 metros. E se o solo for argiloso, será de 24,1 metros. Agora, marque as distâncias entre os terraços no terreno com o uso da trena e dos piquetes. Quarto passo: piqueteamento da curva em nível. Pegue a mangueira de pedreiro já com água e os piquetes. Coloque uma ponta da mangueira no primeiro piquete acima, que já está fincado no terreno, e procure o mesmo nível da mangueira para fincar o segundo piquete a 30 metros ao lado. E assim, vai fincando os piquetes até o fim do terreno. Pronto, a primeira curva em nível já está marcada. Agora é só marcar as demais curvas pelo mesmo procedimento no terreno abaixo. Como foram fincados piquetes a cada 30 metros, vamos suavizar a curva, fincando os piquetes intermediários a cada 15 metros, sem que seja necessário o uso da mangueira. Bom, temos as curvas em nível marcadas no terreno. Quinto passo: construindo o terraço com trator e arado. Regule o arado no trator de forma que o terceiro disco corte mais profundamente o solo, uns 30 centímetros pelo menos, e que o primeiro disco corte mais superficialmente, uns 10 centímetros pelo menos. O arado tem que ficar inclinado com a parte de trás mais para baixo em relação à parte da frente. Comece a cortar o terreno jogando a terra da parte de cima para a parte de baixo, até o final da curva em nível. Volte cortando a terra, jogando-a de baixo para cima. Faça isto até a base do terraço ter entre 1,5 metro e 2 metros de largura e a altura no meio do terraço alcançar mais de 70 centímetros. Para isso, é preciso de 6 a 10 passadas de arado. Viu como esta técnica é simples de ser realizada? Agora, o terraço já está pronto. Utilizando esta técnica, você estará protegendo o terreno contra a erosão, resguardando a camada fértil do solo, retendo mais água na terra, melhorando a qualidade do pasto e da produção agrícola e, o mais importante, aumentando a renda e contribuindo com a natureza. Então, voltando aqui para a nossa aula, está aqui o link, eu vou deixar disponível para vocês, né, o vídeo também. E como eu falei, é uma metodologia simples e só para aqueles produtores que não têm conhecimento técnico, façam algum manejo do solo. Vocês viram que são terraços que não permitem o plantio em cima, né? Então, nós temos os terraços de base curta, de base estreita, no caso, de base larga, né? Terraços embutidos, nós vamos falar um pouco mais sobre esses tipos. Mas basicamente, ó, aqui está um exemplo de um terraço de base estreita, mas já que permite, né, você passar por cima dele com um trator, com algum implemento, fazer até um plantio nele, tá? Então, basicamente é uma relação de corte e aterro, né? Então isso tem que ser levado em conta também. Aqui alguns exemplos, né, de larguras aí para ser chamado de base larga, base média, enfim. Então, tudo vai depender aí da profundidade interna, né? E da capacidade interna que o terraço tem. Então, um exemplo aí de um trator fazendo com arado de discos, né? Assim como a Embrapa mostra. Temos também os terraceadores, já com tratores de maior capacidade, que elevam mais solo, né? Então, movimentam maior capacidade de solo. Temos os maiores ainda, e aqui cabe um comentário interessante. Muitas vezes o produtor começa a reduzir a altura de terraço, tá? Para passar com as máquinas por cima. As colhedoras têm plataformas cada vez maiores, né? Que levam mais linhas de colheita, pensando em rendimento, né? De colheita. Os tratores, as semeadoras cada vez maiores também, né?
semeadoras aí de 30 linhas de soja de espaçamento de 50 centímetros, ou seja, 15 metros de largura, né? 45 linhas, enfim, cada vez estão maiores os nossos implementos agrícolas. E muitas vezes, quando você vai passar com um implemento tão grande por cima de um terraço desse, acaba forçando, né, a estrutura desse equipamento. Então, o que os produtores fazem muitas vezes é rebaixar o terraço, suavizar o terraço. E aí, então, você joga todo o planejamento fora, porque se o terraço perde a capacidade interna, na calha de cima dele ali, na calha interna do terraço, se ele perde a capacidade de armazenar aquele volume de água naquela intensidade, tudo isso que nós entendemos sobre período de retorno e probabilidade foi jogado fora, né? E aí o produtor começa a ter escoamento superficial, erosão, problema de erosão laminar que leva toda a fertilidade do solo embora, né? Manchas de solo. Então aqui é um exemplo de um terraço de cerca de 7 metros, 7 metros de largura, então 7 com 7 são 14 metros, né? Ou seja, 28 linhas de plantio, né? Mas é lógico que aqui você precisa já de um trator de alta potência. Temos ainda a combinação, né, do terraço com o uso de tratores do estilo pá carregadeira, né, para terminar, para suavizar, para melhorar, né, essa suavização do terraço, senão fica essa caixa aqui, né? Então essa parte aqui é todo a calha que eu falo que é a capacidade que o terraço terá de armazenar água num evento de chuva e depois lentamente ir infiltrando. Temos ainda alguns sistemas interessantes que foram propostos já há algum tempo, de você fazer na área inteira, um do lado do outro, várias suavizações do terreno, né? Várias como se fossem pequenas lombadas que não prejudicam o trabalho, né? Você consegue plantar por cima, porque só ficar leves ondulações, então você faz em toda a área essas ondulações, isso para ajudar a infiltrar água no solo mais uniformemente, porque concordam que o terraço, você terá um escoamento superficial de um terraço até o outro, e a água infiltrará ali dentro da calha do terraço. Agora, quando você ondula todo o seu espaço entre um terraço e outro, a tendência é que não tenha escoamento superficial, que essa água fique particionada em cada calha, pequena calha dessa ondulação. Então você melhora a infiltração de água no solo, melhora a distribuição dessa infiltração de água no solo, né? É claro que aí já é um outro nível de sistematização de solo, né? Ainda são poucos os produtores que adotam esse tipo de trabalho, né? de sistematização. Envolve aí questão de custo, questões você ter que talvez revolver seu solo, né? Que vem fazendo plantio direto, você vai ter que fazer uma gradagem para fazer essa ondulação no terreno como um todo, tá? Mas é uma técnica interessante, tem tido bons resultados na distribuição da infiltração de água, na melhor distribuição, né? Bom, então pegando aquela tabela que a Embrapa nos mostra, nós temos lá o espaçamento de terraços recomendado pela Embrapa. Vocês viram que a forma de determinar se é arenoso ou argiloso é bem simplificada, né? Como eu disse, algum conhecimento é melhor que nenhum, né? Por isso que eles então ensinam dessa forma, para quem não tem conhecimento técnico. Vocês que estão fazendo agronomia, engenharia florestal, engenharia agrícola, já têm um conhecimento técnico muito maior. Então, nós sabemos que não dá para separar o solo apenas em arenoso e argiloso, né? Nós temos aí várias ainda divisões, né, entre um arenoso e um argiloso, mas basicamente o que eu quero mostrar aqui, no exemplo que eles deram, para 4% de declividade do terreno, né? Então, num arenoso recomenda-se terraços com 21 metros e 10 de espaçamento, e já o argiloso, para a mesma declividade, já dá para espaçar um pouco mais um terraço do outro, né? Porque é um solo que tem uma resistência à erosão um pouco maior. Então, já dá para aumentar para 24,10, 3 metros a mais. Ah, mas só 3 metros a mais? Bom, imagine isso numa área inteira, né? Você espaçou o primeiro terraço em 3 metros, o segundo em 6, o terceiro em 9, então vai reduzir bastante o número total de terraços na sua área, não é? Bom, então vamos voltar para os nossos dados, né? Então os dados que eu estou usando de exemplo, eu inverti aqui os anos, né, de 2005 a 2018.
vocês vão atualizar os dados de vocês até 2019, esse é só um exemplo. Então, calcular as dimensões e capacidade de um terraço de base larga. Então, vocês já aprenderam, né, o que significa essa nossa tabela, não vou falar novamente. Mas lembra que nós falamos ali que é aceitável para terraços 3 anos de período de retorno? Então, para a nossa região, para os nossos dados históricos de chuva, 3 anos de período de retorno dá uma chuva de 105 milímetros em 24 horas. Então, nós vamos calcular o nosso terraço para intensidades de chuva de 105 milímetros em 24 horas, ok? E tem uma probabilidade de ocorrência de chuvas como essa ou maiores de 33%. Sim, né? A cada 3 anos, essa chuva pode voltar a ocorrer ou ser ainda maior, né? O evento ser superado e você ter água passando por cima do seu terraço e ter que reformá-lo, ter que fazer alguma obra aí, tá? Então, voltando lá, o que seria então esse espaçamento? Bom, o espaçamento a gente já entendeu, que é o que a Embrapa fala. Mas e a caixa do terraço? Será que só o espaçamento que é importante? A altura dele também é importante, né? Porque a capacidade interna que é o que importa para nós. Será que essa caixa, né, essa calha de drenagem interna do terraço, ela terá capacidade de armazenar essa intensidade de chuva? Então, eu vou mostrar um exemplo aqui, como nós podemos estimar isso. Nós vamos pegar um determinado trecho, né? Então, dentro dessa seção aqui, em função da altura do terraço, né, da profundidade da calha aqui, ao elevarmos o solo, né, fazermos o terraço, então nós vamos pegar um determinado comprimento aqui, e essa seria então a nossa caixa, o volume que ele consegue armazenar de água. Isso é proporcional a quanta água vai escoar pelo solo entre um terraço e outro e escoar para dentro dessa calha e ficar armazenado temporariamente até infiltrar. Então, colocar umas medidas aqui, né, que não estão proporcionais, só para que a gente consiga, né, deixar mais visível. Por que eu falo que não estão proporcionais, né? Geralmente, essa calha interna, né, dependendo da declividade do terreno, é um triângulo, né, forma um triângulo essa calha, mas o terreno é muito suave, né, então nós teríamos aqui um desenho que ficaria muito fora de proporção. Então, eu estou colocando aqui para vocês entenderem o que seria essa calha, né, essa parte interna do terraço, e tem como nós calcularmos isso. Ó. Então, essa altura por essa largura é a área do triângulo. A área da seção transversal da calha nada mais é do que um triângulo, que pode ser mais esticado, né, a ponta dele em função da declividade do terreno, mas nesse exemplo, então, hipotético, aí, só para mostrar para vocês, né? Se eu colocasse 10 metros aqui por 0,5, ficaria muito desproporcional, ficaria difícil de enxergar, né? O 0,5 ficaria muito pequena a altura em relação aos 10 de largura, né? Por isso que eu estou dizendo que eu coloquei fora de proporção, tá? Só para ficar o desenho mais visível aqui nessa aula. Bom, a área do triângulo, então, é base vezes altura dividida por 2, né? Que nada mais é do que a metade da área de um retângulo, né? Base vezes altura, dividido por 2. Então, está lá 10 vezes meio, dividido por 2, nós temos 2,5 metros quadrados. Então, essa área inteira, se a gente dividir em metros quadrados, né? Quadrados de 1 por 1, cabem aí 2,5 metros quadrados. Bom, e aí? Supondo que o espaçamento recomendado, então, para as condições abaixo sejam de 20 metros. Vamos dizer que lá pela tabela da Embrapa, um terraço vai estar distante do outro 20 metros. Então, toda a água que chove numa intensidade e escoa nas costas de um terraço até a calha do outro, né? Toda essa água entre um terraço e outro escoará para dentro da calha do terraço de baixo. Então, fazendo um esquema aqui, supondo que essa distância é 20 metros, e nós vamos pegar uma largura da área hipotética de 100. Vocês vão ver que essa largura aqui não interfere em nada, poderia ser 200 metros, 300, 1000, porque no final acaba dividindo pela própria capacidade da calha. Então, é só para fazermos mesmo um cálculo aqui hipotético, tá? Então, vamos dizer que essa parte azul é a calha do terraço, e toda a água que cai, então, entre o terraço de cima e o de baixo escoa e vem ser armazenado na calha do terraço. Então, considerando a infiltração de água no solo igual a zero, tá? Vamos considerar que nós não temos infiltração aqui, que toda a água que cai com essa chuva escoa para dentro do terraço, escoa na superfície do solo, qual seria o volume de água acumulado nas condições acima
para uma chuva com período de retorno de 3 anos. Tá? Então, gente, esse é um exemplo simplificado, um exemplo hipotético. Por exemplo, estamos desconsiderando a infiltração de água apenas para começarmos a entender um pouco melhor como é possível fazer esses cálculos, ok? Que fique bem claro isso. Então, tá lá, para as condições citadas, qual seria a capacidade teórica, né? Então, por isso, teórica, de armazenamento do nosso terraço. Fizemos a área de seção transversal, é 2,5 metros quadrados, né? E aí, lembrando que nós pegamos um trecho de 100 metros de largura, então toda essa água vai escoar para dentro do terraço, em 20 metros, né, de extensão entre um terraço e outro, e 100 de largura. Então, o volume não é área vezes comprimento, então 100 metros aqui de largura do terraço, então nós temos como calcular aí essa capacidade, né? Então, esse mesmo terraço suportaria uma chuva com período de retorno de 15 anos? Então, eu vou propor aqui o seguinte para vocês, ó, voltando a esse slide. Eu vou deixar vocês terminarem, tá? Eu quero saber o que aqui? 2,5 metros de área da seção transversal do triângulo, essa parte que está em azul. Aí, vezes 100 metros. Qual é, então, o volume interno da calha do terraço? O volume total, tá? O volume total tem que ser maior do que o volume total acumulado de chuva. Qual chuva? A chuva de um período de retorno de 3 anos, usando os nossos dados, usando os dados do exercício de vocês. Então, vocês precisam finalizar o exercício com as planilhas de Excel lá com os dados de chuva da Fundação Chapadão. E aí, vocês calcularão a quantidade de água que acumulou nessa parte do solo, desconsiderando a infiltração. Aí o volume acumulado de chuva, de escoamento, tem que ser menor do que o volume total da calha do terraço, não é? Da capacidade dele de armazenar. Se esse volume de chuva for menor do que o volume da capacidade da calha, então esse terraço suporta essa chuva do período de retorno de 3 anos, ok? Esse é o exercício que eu quero que vocês façam para entregar. Então, qual é o volume acumulado de chuva que escoará dentro da calha do terraço e qual é o volume da calha do terraço? Ele suporta aquela chuva? E esse mesmo terraço, ou seja, esse mesmo volume de calha do terraço, ele suportaria uma chuva com período de retorno de 15 anos? Onde que você vai encontrar a chuva com período de retorno de 15 anos? Lá na tabela de vocês. A hora que vocês ordenam, né, encontram os períodos de retorno, as respectivas probabilidades, vocês encontrarão o volume de chuva em 24 horas, né, a intensidade de chuva. Tá? Então, só essa observação que eu já fiz, né, os 100 metros de largura da área atribuída nesse exercício não influenciam nas dimensões, visto que o cálculo da lâmina considera o volume por área. Então, se a gente faz para 200 metros, aumenta, né, dobra a capacidade do terraço, mas também dobra o acúmulo de água da chuva que escoará superficialmente. Estão entendendo? Então, ao aumentar a largura da área, aumenta também a largura do terraço e são proporcionais. Então, os 100 metros é só um número que eu coloquei aqui para facilitar os cálculos de vocês, para deixar mais didático o exercício, mas se fosse 1 metro de largura ou 100 ou 1000, dá na mesma, tá? A largura não influencia porque ela vai dividir a capacidade do terraço em função, eu aumento a área, aumenta a quantidade de água acumulada, mas também aumenta a capacidade do terraço proporcionalmente, tá? Então isso não influencia, ok? Então entreguem esses dois exercícios, né? O de 3 anos, período de retorno, e o de 15, e aí quais seriam as dimensões de um terraço agrícola nas condições da área experimental da UFMS, campus de Chapadão do Sul? Bom, vocês já fizeram a declividade da nossa área experimental, lembra? Da Fazenda Campo Bom até o Talveg. Então, escolham uma área dentro da área experimental nossa. Com o auxílio do Google Earth, vocês vão descobrir as cotas, farão, assim como o próprio vídeo da Embrapa mostra, farão a declividade média do terreno. Com a declividade média, vocês escolherão o espaçamento entre o terraço, tá? Na tabela da Embrapa. E aí vocês vão dizer qual é o espaçamento, pegando uma seção, uma determinada largura, pode ser os mesmos 100 metros que eu propus para vocês.
vocês vão calcular quais são, então, as dimensões do terraço, tá? A altura, a base, né, o formato daquele triângulo interno ali que é a calha do terraço. Bom, vou falar um pouco para vocês agora do software Terraço 4.1. Já é um software antigo, desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa, mas auxilia, tá, nos cálculos de terraço. E vou mostrar também um vídeo na sequência, um vídeo sobre, que fui eu que fiz, inclusive, esse vídeo, tá, mostrando, eu estava passando na beira da rodovia e vi a reconstrução de terraços devido a uma chuva intensa e visivelmente terraços que foram feitos sem nenhuma norma técnica, sem nenhum planejamento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar primeiro o vídeo para vocês e depois eu mostro um pouco do funcionamento do software Terraço 4.1. Então, como eu disse, eu estava passando na beira da rodovia e vi essa área, e vejam, tinham plantado milho, uma área que foi revolvido o solo, não é plantio direto, um solo de textura arenosa, com uma declividade até considerável nessa área, e aí eu quero que vocês acompanhem o vídeo. Fiz questão até de... Tava passando aqui pela estrada, fiz questão até de voltar, ó. Esse vídeo aqui é em homenagem ao meu amigo, professor Eloy Panachuk. Olha a importância de saber projetar terraço, né, Eloy? Que a gente tanto tenta conscientizar os nossos alunos, os nossos colegas. Tá aí, ó. Será que não é mais viável projetar corretamente o terraço, né? Olha aí que trabalheiro, ó. Fica a dica, né? E eu não aguentei, eu tive que parar de novo. Porque olha isso aqui. Eu não consigo nem aguentar, gente. É demais, né? A falta de inteligência. Você, numa condição dessa de solo revolvido, com terraços sem planejamento, né? E ainda a pessoa vai e planta morro abaixo, que a gente fala, né? Ou morro acima. E aí é lógico que, como vocês podem ver, tá lá o efeito da erosão, ó. A erosão começa pequena, no sulco de plantio, e depois vira aí algumas vossorocas que a gente pode ver ali onde o terreno é um pouco mais acidentado, né? Com a declividade maior. Então tá aí, gente. Um grande abraço do professor Ricardo Gava pro professor Eloy Panachuk, um grande defensor dessa causa aí na nossa área, gente. Então vejam, pessoal, né? Será que não é mais viável fazer um planejamento adequado de terraço do que, imagina o custo, né? O número de horas, diesel, e sem contar do pisoteamento da máquina, né? A lavoura está lá plantada e estão lá entrando com máquinas, né? Então o prejuízo é muito grande, né? Depois essas áreas vão nascer daninhas. Enfim, infelizmente, né? Só quando ocorre esse tipo de problema, uma chuva intensa maior do que se esperava, né? Por falta de planejamento, por falta de estudar os dados históricos, acabam tendo esses tipos de problema. Bom, como eu disse, vou mostrar rapidamente aqui o software Terraço 4.1 e depois eu vou disponibilizar 3 links, tá? Vou deixar 3 vídeos para vocês, que é tipo de um tutorial feito por outros professores aí sobre esse Terraço 4.1. Então eu vou mostrar bem superficialmente aqui o funcionamento do software, porque depois vocês terão aí os vídeos, né, com tutoriais sobre ele. Então eu não vou refazer um tutorial, sendo que já tem dos próprios autores, né, do software. Mas basicamente, gente, nós temos aqui então um software que nos auxilia a fazer nessas dimensões os terraços. Então eu vou pedir um novo aqui, vejam que ele pede, então eu vou colocar Ricardo, né? Rapidamente aqui Ricardo, a empresa UFMS, então vocês podem fazer o de vocês, localidade Chapadão do Sul, estado MS e assim por diante, técnico, data, ok. Então só pede para dar um nome aí. E aí vamos lá, terraceamento. Então, dimensionamento de terraço.
E aí ele já mostra um desenho, veja que o desenho também está fora de proporção, né? Metade da área entre um terraço e outro cheio de água. É só para facilitar a visualização de alguns elementos aqui que nós teremos. Eles colocam até uma animação aqui, vamos ver se está disponível. A animação não está abrindo. Ok. Só um minuto. Tá dando algum problema aqui na animação. Ok, iniciar então, vejo que é do Departamento de Engenharia Agrícola da UFV, né? Então, eles mostram aqui como que a chuva começa a saturar o solo, né? Aí, então, aqui é a caixa interna do terraço, vejam, exagerado, né? Como eu disse, para melhorar, para facilitar a visualização, né? Então, fora de proporção. Escoamento superficial começa, né? Depois que o solo satura, e essa água vai sendo armazenada dentro da caixa do terraço. Por quê? Porque senão, dentro de uma grande extensão de solo, o escoamento superficial ele vai só aumentando. E aumentando ele vai causando erosões. Então você precisa ter segmentações, que são os terraços que vão impedir essa continuidade do escoamento, né? E aí depois a água que ficou armazenada infiltra, recarregando o lençol freático, né? Então, a grande importância aí dos terraceamentos, ok? Do correto uso de terraços. Bom, vamos lá. Então, veja que aqui nós temos, né, a opção terraços em nível sem drenagem, terraço com gradiente, com drenagem ou barraginhas. Vou deixar aqui o exemplo sem drenagem, tá? Terraços com drenagem, gente, embora ainda sejam aceitos para áreas muito planas, principalmente nos chapadões, né? Que a ideia é que ele tenha uma leve declividade para drenar a água da calha para a extremidade. Isso, o problema é que lá na ponta do terraço, lá na divisa da área, imagina todo o acúmulo, todos os terraços drenando para aquela divisa, para aquele local. Então você geralmente tem que ter um canal drenante. Do ponto de vista da técnica de retirar a água do solo, da área agrícola, ótimo. Mas essa água, quando cai no canal drenante, ela vai cair dentro de um rio, dentro de uma nascente, e pode causar problemas nesse rio, nessa nascente. E outra, você está diminuindo a infiltração da água no solo. Com isso, você diminui a recarga do lençol freático, você diminui a recarga das nascentes dos rios, porque você retirou a água que estaria infiltrando. Então, o ideal aqui, o que mostra nessa animação, a água ficar armazenada dentro da calha do terraço para infiltrar lentamente no solo. O problema é que muitos produtores se incomodam com isso porque, às vezes, principalmente em períodos de chuva, demora muito para a calha interna do terraço drenar, infiltrar. E com isso as plantas que estão, né, plantadas ali dentro acabam morrendo ou tendo uma produtividade muito baixa. Então, meios de melhorar a drenagem da calha do terraço é a escarificação, né? Todo ano fazer a escarificação na calha para ajudar a melhorar essa infiltração, para que ela seja mais rápida. Cessou o evento de chuva, eu preciso que essa água infiltre rapidamente ali dentro do solo onde ficou no terraço, para não inviabilizar aquela área agrícola, né? Então, tem meios de melhorar isso. E outra, o terraço, quanto mais próximo um terraço do outro, menor vai ser a necessidade do tamanho da calha, da dimensão. Então, às vezes, também você coloca terraços muito distantes um do outro, aí acumula muita água e aí ele realmente vai demorar muito tempo para drenar. Então, geralmente, é um projeto de terraço feito errado que traz esses problemas. Bom, gente, aqui nós temos o tempo de retorno em anos, tá? Que nós podemos colocar em 3 anos ou ainda consultar. Tá? Então, aqui dentro desse software tem uma base de dados. O K, o A, o B e o C são constantes aqui da equação de intensidade de chuva. Tá? Então, nós temos um estudo aqui, feito por Denardim e Freitas. Veja que é de 1982, tá? O estudo deles que carrega esse software. Onde, por exemplo, vamos pegar aqui Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul só tem a estação de Corumbá cadastrada. Vamos ver o Paraná, que é um estado. Olha o Paraná aqui. O Paraná já tem várias estações, né? Talvez o estado de São Paulo. Vamos ver o estado de São Paulo. O estado de São Paulo também tem várias opções. Você pode clicar aqui, na região, né,
Já o Mato Grosso do Sul não tem essa riqueza de informações, né? Só tem Corumbá. Estão vendo? Então, vamos lá. Ele dá para nós, ó, então, para a região de Corumbá, ele nos dá o K, o A, o B e o C da equação de intensidade de chuva, tá? E quando eu fecho, ele já carrega automaticamente para nós aqui. Então, eu vou colocar lá o período de retorno de 3 anos, então eu quero que o meu terraço suporte chuvas aí, né, de intensidades recorrentes em 3 anos, né, para que eu não corra o risco de ter uma chuva maior dentro de 3 anos, de uma frequência de 3 anos. Então, isso me diz que eu terei uma frequência de reconstrução ou reforma desse terraço uma vez a cada 3 anos, né? Os dados do canal, então veja esse ST e esse SM, ó. Por isso que eu falo para vocês que o desenho, né, é fora de proporção, é para que vocês consigam visualizar esses ângulos de inclinação. Então, ó, aqui tem um pontinho que mostra para nós algumas opções, ó. O terraço embutido, construído com trator esteira, embutido em nível, de base larga, né, construído com trator, eles colocam até aqui tratores modelos antigos, ó, né? Alguns modelos só para você ter uma ideia do tamanho do terraço, da dimensão, né? Então, sem acabamento, acabamento com a Iveca, enfim. Então, terraço base larga, vou colocar aqui, ó, base larga em nível, tá? E aí ele já dá o valor, ó, tá? 0,213. Então, o valor do SM, ok, tá? Então, o SM é esse valor aqui, ó, é essa inclinação do terraço. Então, veja, né? 0,213 metros por metro, 21,3%, né? Só de inclinação, tá? Muito menor do que está no desenho, né? E aí, vamos colocar aqui, o ST vai ser menos ainda, né, gente? Porque é o lado de cima do terraço, então, vou pôr 0,1, supondo, tá? Nós já vimos que é possível calcular isso tendo declividade do terreno e tudo mais, né? Então, olha lá, declividade do terreno 0,1, foi o que a gente acabou de colocar. O espaçamento entre eles, qual que é o espaçamento horizontal lá que a Embrapa recomenda? Vou colocar 20, tá? Então, isso aqui vai depender muito da... Nós podemos escolher vertical ou horizontal, ó. Ah, tá. A gente clica aqui e ainda tem a possibilidade de escolher, vejam, ó, tipo de cultura, né? Então, feijão, por exemplo. O feijão tem o índice já pré-cadastrado, está no grupo 1. Preparo primário, se vai ser com grade aradora ou se vai ser plantio direto, tá? Então, tem uma série de informações aqui que você consegue cadastrar, né? Aliás, que já estão cadastradas, que você consegue escolher, tá? Que se aproxima mais da sua área. Então, ele, ó, pela metodologia ainda tem do Bentley, do Lombardi Neto, Asfur Bentley, qual seria a metodologia, ó? Solos argilosos, textura média, então ele já dá os valores, ó, tá vendo? Então, cada um é uma metodologia, né? Ó, Lombardi Neto é aquela que eu mostrei para vocês, ó, tem uma série de possibilidades aí de você colocar, até do tipo de preparo do solo. Do Paraná, vamos ver do Paraná. Ó, o Paraná também segue aí o mesmo do Bentley, né? Ok. E aí o solo, então taxa de infiltração, isso aqui o correto é você fazer a avaliação de infiltração de água no solo, né? Com infiltrômetro de anéis ou outros tipos. Vou colocar 25 milímetros por hora, tá? Infiltração média, aí até um pouco alta, dependendo do solo. E aí tá lá, então os nossos dados, ó. Altura teórica, né? Então, o espaçamento horizontal recomendado, 16 metros entre um terraço e o outro. Espaçamento vertical, gente. Espaçamento vertical é se você colocar o nível, lembra da topografia? Se você colocar o nível na crista de um terraço e a régua no outro, na crista do outro terraço de baixo, você terá 1,64 metros, né? Então, a altura teórica, essa altura teórica é a altura que está representada no desenho, a altura da calha do terraço, 26 centímetros. Então, realmente, a calha do terraço, ainda mais dependendo da topografia local, ela é pequena, né? Porque isso, a largura dele vai ser muito grande. Então, você consegue ter um volume interno do terraço, uma capacidade de armazenamento grande, né? E aí, mais algumas informações, então, que esse software dá para nós, tá? Então, enfim, só para mostrar, como eu disse, tem os tutoriais, ó, e quando você coloca lá o relatório, veja que legal, né?
os dados que você cadastrou tá lá, ó, o nome, a empresa, né? Então ele já sai um relatório técnico aqui para você apresentar, né? Quais são os dados, você pode imprimir, salvar e apresentar isso aqui como um relatório que segue todas essas metodologias que estão aí. Claro que precisa entender um pouco, né, de hidrologia para usar um software desse. Por isso que eu estou apresentando esse software nessa aula para vocês, na aula de hidrologia.